Olá, bem-vindo ao Mais 365, este caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 18, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 35 e 36, Jó 25 e 26 e Provérbios 3, 19 a 24. Gênesis 35. O Senhor disse a Jacó: Vai, sobe a Betel e permanece lá. Constrói ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias diante de Esaú, teu irmão. Jacó disse à família e a todos os que estavam com ele: Fazei desaparecer os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai de vestes. Preparemo-nos para subir a Betel. Construirei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e que esteve comigo nos caminhos por onde andei. Entregaram então a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e as joias que traziam nas orelhas. Jacó enterrou-as debaixo do terebinto que estava junto de Siquém. E partiram dominados pelo terror divino. As cidades em redor não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó chegou, com todos os que o acompanhavam, a Luz, ou seja, a Betel, que está no país de Canaã. Construiu ali um altar e chamou a esse lugar El Betel, porque fora ali que o Senhor Deus lhe aparecera quando fugia para a casa de seu irmão. Entretanto morreu Débora, ama de Rebeca, e foi enterrada abaixo de Betel, junto de um carvalho que foi chamado Carvalho dos Prantos. Deus apareceu novamente a Jacó depois do seu regresso de Padan Aram e abençoou-o. Deus disse-lhe: Chamas-te Jacó, mas do futuro já não te chamarás Jacó, e o teu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome Israel. E Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Supremo. Vais crescer e multiplicar-te. De ti sairá um povo, uma multidão de povos sairá de ti, e das tuas entranhas sairão reis. Concedo-te o país que dei a Abraão e a Isaque, e dá-lo-ei à tua posteridade depois de ti. Deus desapareceu de junto dele e do lugar em que lhe falara. Jacó levantou um monumento naquele lugar, sobre o qual fez uma libação e derramou óleo. E Jacó chamou Betel àquele lugar, no qual Deus conversara com ele. Partiram de Betel, e faltava ainda um pouco de tempo para chegarem a Efratá, quando Raquel deu à luz e o seu parto foi difícil. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: Ânimo, porque voltas a ter um filho. Ora, no momento do último suspiro, pois estava a morrer, deu-lhe o nome de Benoni. Mas seu pai chamou-o Benjamim. Então Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó levantou um monumento sobre o túmulo. É o monumento do túmulo de Raquel, que ainda hoje existe. Israel partiu e levantou a sua tenda além de Migdal-Eder. Enquanto Israel residiu nesta região, Ruben teve relações com Bilá, concubina de seu pai, e Israel soube-o. Foram 12 os filhos de Jacó. Filhos de Lia, o primogênito de Jacó, Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulão. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bilá, escrava de Raquel, Dan e Neftali. E filhos de Zilpa, escrava de Lia, Gad e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram no território de Padan Aram. Jacó chegou junto de Isaac, seu pai, em Mambré, em Kiriat Arba, que é Hebrom, onde viveram Abraão e Isaac. Os dias de Isaac foram de 180 anos. Expirando, morreu e reuniu-se aos seus pais, já velho e satisfeito com os seus dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no.
Gênesis 36. Esta é a descendência de Esaú, isto é, Edom. Esaú escolheu as suas mulheres entre as filhas de Canaã: Adá, filha de Elon, o Hitita, e Oholibama, filha de Anã, filha de Sibeon, o Heveu. Depois, Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Adá deu a Esaú Elifaz. Basemate deu à luz Reuel. E Oholibama deu à luz a Jeús, Jalam e Corá. São estes os filhos de Esaú que nasceram no país de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e todas as pessoas da sua casa, os seus rebanhos, todos os seus animais e todos os bens que adquirira no país de Canaã, e emigrou para outra terra por causa do seu irmão Jacó. Efetivamente, os seus bens eram demasiado numerosos para poderem habitar em comum, e o lugar em que viviam era insuficiente para os rebanhos de ambos. Esaú, isto é, Edom, estabeleceu-se então sobre a montanha de Seir. Esta é a descendência de Esaú, antepassado dos Edomitas, sobre a montanha de Seir. Eis os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefó, Gatam e Kenaz. Timná tornou-se concubina de Elifaz, filho de Esaú, e deu-lhe Amaleque. São estes os filhos de Adá, mulher de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Chamá e Mizá. Estes eram os filhos de Basemate, outra mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibama, filha de Anã, filha de Sibeon, mulher de Esaú: Jeús, Jalam e Corá. Seguem-se os chefes de família dos filhos de Esaú. Filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefor, o chefe Kenaz, o chefe Corá, o chefe Gatam e o chefe Amaleque. São estes os chefes saídos de Elifaz, no país de Edom. Estes eram os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o chefe Naate, o chefe Zerá, o chefe Chamá e o chefe Mizá. São estes os chefes saídos de Reuel, no país de Edom. Estes eram os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o chefe Jeús, o chefe Jalam e o chefe Corá. São estes os chefes nascidos de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e são estes os seus chefes, isto é, de Edom. Estes são os filhos de Seir, os Horitas, primeiros habitantes do país: Lotã, Shobal, Sibeon, Aná, Dishon, Esser e Dishan. São estes os chefes dos Horitas, filhos de Seir, no país de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emam, e a irmã de Lotã, Timná. Eis os filhos de Shobal: Alvã, Manaate, Ebal, Shefó e Onam. Eis os filhos de Sibeon: Aiá e Aná. Foi este Aná que encontrou no deserto as fontes de água quente quando apacentava os jumentos de Sibeon, seu pai. Aná teve um filho, Dishon, e uma filha, Oholibama. Eis os filhos de Dishon: Emedan, Esheban, Gitran e Caran. Eis os filhos de Esser: Bilean, Javan e Jacan. Eis os filhos de Dishan: Us e Aran. Seguem-se os chefes de família dos Horitas: o chefe Lotã, o chefe Shobal, o chefe Sibeon, o chefe Anã, o chefe Dishon, o chefe Esser e o chefe Dishan. São estes os chefes dos Horitas, segundo as suas famílias, no país de Seir. São estes os reis que reinaram no país de Edom, antes que um rei reinasse sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou primeiro Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade natal era Dinabá. Belá morreu e reinou em seu lugar Jobab, filho de Zerá e de Bosra. Jobab morreu
e reinou em seu lugar o Cham, da região de Temã. O Cham morreu e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedad, que derrotou Median nos campos de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadad morreu e reinou em seu lugar Samela de Massereca. Samela morreu e reinou em seu lugar Saul de Reobote, nas margens do Eufrates. Saul morreu e reinou em seu lugar Baal-Hanan, filho de Acbor. Baal-Hanan, filho de Acbor, morreu e reinou em seu lugar Adar, cuja cidade era Pau. A sua mulher era Beet-Abiel, filha de Matred, filha de Mesaab. Eis agora os nomes dos chefes oriundos de Esaú, segundo as suas famílias, lugares e dominações. O chefe Timná, o chefe Alvá, o chefe Jetete, o chefe Oholibamá, o chefe Elá, o chefe Pinom, o chefe Kenaz, o chefe Temã, o chefe Mibsar, o chefe Magdiel e o chefe Iram. São estes os chefes de Edom, conforme as suas residências e as terras que ocuparam. Esaú foi o antepassado dos habitantes de Edom. Jó 25. Bildade de Shua tomou então a palavra e disse: Ele possui o poder e a majestade, e da sua alta morada faz reinar a paz. Alguém pode contar o número das suas legiões? Sobre quem não incide a sua luz? Como pode justificar-se o homem diante de Deus? Como será puro o homem nascido da mulher, se até a própria lua deixa de brilhar e as estrelas não são puras aos seus olhos? Quanto mais o homem, simples verme, e o filho do homem, esse vermezinho. Jó 26. Jó então respondeu e disse: Como sabes sustentar o débil e socorrer um braço sem vigor? Como sabes aconselhar o ignorante e dar mostras de profunda sabedoria? A quem dirigiste as tuas palavras? De quem é a inspiração que saiu da tua boca? Até os mortos tremem debaixo da terra, os mares e tudo o que neles vive. O abismo está patente aos seus olhos e o inferno está aberto diante dele. Ele estende o setentrião sobre o vácuo e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens e as nuvens não se rasgam sob o seu peso. Encobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem, assustadas com a sua ameaça. Com o seu poder acalmou os mares e com a sua sabedoria destruiu Raab. Com o seu sopro varreu os céus e com a sua mão feriu a serpente fugitiva. E tudo isto é somente uma parte das suas obras. É somente um murmúrio da sua palavra. Quem poderá ouvir o trovão do seu poder? Provérbios 3, 19 a 24. O Senhor fundou a terra com sabedoria e ordenou os céus com inteligência. Pelo seu saber foram abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, guarda a ponderação e a prudência. Não as percas de vista. Elas serão a vida da tua alma e um adorno para o teu peito. Então percorrerás com segurança o teu caminho e os teus pés não tropeçarão. Quando te deitares, não terás medo. Repousarás e o teu sono será agradável. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens Nossa Senhora. Como sabem, ao longo deste ano, no Mais 365, somos convidados a percorrer a Bíblia inteira, não como leitores apressados, mas como discípulos verdadeiros que ouvem com atenção. Deus fiel, que nunca te cansas de nos falar, agradecemos-te a palavra que nos ofereces. Ensina-nos a ouvir e ensina-nos também a responder com confiança. No texto de hoje, no livro do Gênesis, uma vez mais, Deus insiste na mudança do nome de Jacó e chama-lhe Israel, como já tínhamos visto nos capítulos que lemos há 2 dias.
Mas tínhamos visto já há mais tempo Deus mudar o nome de Abraão para Abraão. E é algo que Deus fará novamente com outras figuras da Bíblia. Depois, mais tarde, muito mais tarde, Jesus vai fazer o mesmo com Simão, chamando-lhe Pedro. Mas mudar o nome na Bíblia é dar um novo sentido à vida de alguém. Porque o nome, na tradição bíblica, não é apenas um som, não é apenas uma palavra que nós associamos à nossa identidade. Mais do que isso, o nome é a identidade profunda de alguém, é até a vocação de alguém. Por isso, mudar o nome é de facto dar um novo sentido, propor uma outra coisa, instaurar novidade na vida de uma pessoa. E é isso que Deus quer fazer com Jacó, que agora chama Israel. Apesar de um passado fragmentado, pecador, com fugas e feridas, Deus quer fazer novas todas as coisas ali nele. Quer constituí-lo herdeiro das promessas feitas aos seus pais e por isso torná-lo mais um protagonista da história da salvação. Na vida cristã a vocação é isto, e a ideia da vocação é sempre alguma coisa que devemos ter presente. É deixar que Deus faça em mim o que quiser. Deixar que Deus me mude o nome, ou talvez dizendo de outra maneira, a vocação é acreditar que o nome pelo qual Deus me chama, ele é na verdade mais verdadeiro do que o meu próprio nome. Que é uma maneira talvez poética de dizer que eu não sou quem eu acho que sou, eu não sou quem eu gostava de ser, eu não sou quem os outros esperam que eu seja. Eu sou no meu mais íntimo quem Deus quer que eu seja. Esse é que eu sou, de facto. E Israel, de nome mudado, percebe e vive isso mesmo. Ele é a figura do homem que se deixa mudar por Deus, que deixa que Deus faça acontecer novidade na sua vida, na sua vocação e no seu futuro. E por isso a vida de Israel mostra que Deus leva ao seu termo, nele e em todos, o bem que deseja. Apesar da fragilidade humana, no meio dela, às vezes até por causa dessa fragilidade e da fraqueza que nos caracteriza, lá está Deus a levar a bom termo o bem que sempre quis para nós. Esta mudança de nome, com tudo o que esse gesto implica, como dizíamos, também nos ajuda a perceber que a história da salvação não vem pronta, não vem já feita, não está tudo previsto, não está tudo arrumadinho. É mesmo uma história em aberto que Deus se dispõe a construir connosco, onde a nossa liberdade tem lugar, onde nós temos um lugar, onde Deus pensou para mim uma parte, onde Deus tem para mim um papel. E isto é um antídoto extraordinário para os egoísmos e para os individualismos do nosso tempo. Tantas vezes nos queixamos que vivemos num tempo individualista e parece-me que a Bíblia apresenta aqui um antídoto fortíssimo. É reconhecer que a minha vida não é sobre mim mesmo, nem me tem a mim mesmo como a personagem principal. A minha vida é sobre Deus, é sobre os outros e, sobretudo, é sobre o lugar que Deus pensou para mim na história que está a construir com a humanidade, na história em aberto que está a construir com a humanidade. Deus da história, chama-nos por isso pelo nome que só tu conheces, dá-nos a humildade de o acolher e a confiança de viver a nossa vida como parte dos teus planos de salvação, dá-nos a confiança de viver a história que por amor fazes connosco como um acontecimento que transforma a nossa vida para melhor. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Completamos mais um dia, mais uma leitura. Espero que te esteja a saber bem. Até amanhã. Um abraço em Cristo.